meus queridos, tudo bem com vocês? Já faz um tempinho que eu não faço vídeos, hein? Mas me veio muito forte a intuição de voltar a fazer vídeos, talvez um pouquinho mais curtos, com menos edição, para ficar mais prático, né? Diante desse último ano do doutorado, de ter pouco tempo, fica mais difícil fazer essa edição. Mas a vontade de compartilhar com vocês essas experiências é muito grande. Então, para quem não me conhece, né, tá vendo meus vídeos pela primeira vez, eu sou a Vanessa Rossetto, sou co-criadora do canal Multiverso Eu Sou, um canal que trata das conexões energéticas com a Mãe Terra e com os seres do mundo físico e não físico. E hoje eu vou compartilhar as minhas experiências com um cristal chamado turquesa. Mas antes de falar desse lindo cristal propriamente dito, eu trago a informação que, não sei se vocês sabem, mas quando a gente pensa num cristal, a gente pensa que se conectando com eles vai ter sempre sentimentos agradáveis, bons, que por serem seres harmônicos, eles vão, né, sempre nos trazer essas energias harmônicas. Mas não necessariamente é assim. Muitas vezes, dependendo do cristal, a gente pode ter determinados sentimentos conflitantes, estimular algumas reações que a gente não esperava. E não é propriamente o cristal que traz essa energia. Na verdade, o cristal ele vai exacerbar alguma energia que talvez a gente não queira trabalhar, que esteja lá no nosso inconsciente, né, com o nosso chamado eu sombra. Eu fiz um vídeo há uns anos atrás sobre o eu sombra e é muito importante a gente saber, né, caso vocês não saibam, que nós temos algumas características que a gente considera indesejáveis, muitas vezes a gente nem admite que tem. E na conexão com alguns cristais, essas características podem ser exacerbadas e trazer alguns sentimentos desagradáveis. Aqui no livro da Judy Hall, é um dos livros que eu até apresentei alguns anos atrás, que a Judy Hall escreveu a Bíblia dos Cristais, e esse aqui é o conhecimento prático com os cristais. E tem uma parte aqui no livro até que ela comenta um pouco sobre isso, que ela fala assim, que cristais você deve evitar. E aí ela fala que, na verdade, em alguns casos a gente se conectando com algum cristal pode exacerbar essas características desagradáveis, né? E que a gente deve trabalhar isso, mas caso essas características sejam tão desagradáveis, ela até que sugere aqui no livro para usar chamado o quartzo fumê, esfumaçado, que ele você voltaria a ficar um pouco mais calmo, né, depois de ter essa, o que se chama uma catarse, né, uma sensação desagradável, mas que a gente deve pensar que tudo isso está relacionado com a nossa cura, não adianta a gente esconder essas características embaixo do tapete e não querer trabalhar com elas. A gente sempre enfatiza que se essas características, esses sentimentos, eles forem tão fortes que você não consegue trabalhar com eles, que deve procurar os profissionais, psicólogos, psiquiatras em alguns casos, para que aí você possa trabalhar de forma adequada. O uso dos cristais, ele não prescinde o uso desses tratamentos mais tradicionais. É um tratamento complementar. Então, essa questão é para mostrar que nem toda essa conexão com os cristais vai no primeiro momento te trazer sensações agradáveis. E foi exatamente isso que eu senti com a turquesa. Até a Judy Hall também ela comenta no livro que às vezes ele pode trazer algumas características do passado à tona, né, por algum motivo. E com a turquesa eu senti isso. Só que no caso, essa conexão com o passado foi bem mais passado ainda, porque eu comecei a me conectar com uma outra existência minha no passado. Né? Se a gente pensar no multiverso, né, nas diferentes possibilidades de vida e de ser, a gente acredita nessa questão que existem histórias nossas em diferentes tempos e espaço, e que a gente tem sim alguns aspectos do passado. E no meu caso foi com o meu passado egípcio, né, numa vida no egípcio, na época dos faraós,
eu tive essa experiência sendo um homem egípcio. E durante essa primeira conexão com a turquesa, né, para quem já me acompanha no canal sabe que há uns 2 anos atrás eu fiz uma jornada interna, né, com os cristais, utilizando os cristais etéricos, então eu não tinha propriamente todos os cristais como a turquesa, eu ainda não tenho a turquesa fisicamente, e eu me conectava de forma etérica, me ligando à frequência vibratória que esses cristais emitem. E aí eu trabalhei com mais de 30 cristais dessa forma etérica, nessa jornada dos cristais, e quando eu fui me conectar com cristais de cor azulada, que a turquesa tem esse tom, né, azulado, meio esverdeado, belíssimo, eu elegi, né, que queria me conectar com a turquesa. E aí nesse momento, no processo meditativo, visualizando a turquesa, sempre mentalmente, né, me conectando, chamando o cristal 3 vezes, turquesa, 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 me mantendo no estado meditativo, a turquesa me respondeu. Só que foi uma sensação muito desagradável. Eu comecei a me sentir como se eu estivesse descendo, como se eu estivesse sendo soterrada, assim. Então, eu ia me sentindo descendo da terra, assim, descendo, descendo, descendo várias camadas e me sentia naquela sensação de soterrada, sentia uma claustrofobia. Foi muito, muito desagradável a sensação. E no momento eu vi a imagem de uma múmia, um sarcófago, não de um faraó, mas um sarcófago simples, mas era uma múmia. E aí eu percebi que a turquesa, ela tinha sido enterrada junto com esse meu eu egípcio. Num outro momento depois, eu vi esse eu egípcio, né, tudo nesse momento, nessa memória, revivendo essa memória através de uma regressão espontânea, e ele utilizava essa turquesa como um colar, então ela ficava aqui na altura, um pouquinho acima do peito, assim, na altura do timo, e ele usava esse colar, que tinha uma turquesa muito bonita, que ele utilizava como um amuleto, ele utilizava diariamente esse colar, e aí essa turquesa, ela foi enterrada junto com ele. Vocês sabem que na época do Antigo Egito, eles acreditavam que depois que eles morriam, eles teriam uma outra vida. E nessa outra vida, se eles tivessem agido de forma correta nessa primeira vida, eles teriam uma vida cheia de abundância, de plenitude. E aí ele gostava muito desse cristal e ele enterrou junto com ele. Só que aquela reação do cristal, para mim, como na verdade, né, nós estamos conectados, foi essa sensação, eu estou enterrada. Eu não queria estar enterrada, eu queria continuar esse trabalho de cura, de proteção, mas agora eu estou enterrada. Então me deu um sentimento como se eu me conectasse a essas energias do cristal que estavam desarmônicas, porque não era propriamente, né, o que o cristal queria. E aí nesse momento, eu acredito muito no Arcanjo Miguel, pedi a proteção do Arcanjo Miguel com a sua chama azul para que viesse e me ajudasse, e assim também outros cristais da cor azul que eu estava trabalhando naquele momento também foram participando dessa harmonização. E isso durou assim um tempo até eu conseguir voltar desse estado meditativo um pouquinho mais calma, né? Porque tinha sido bem difícil para mim e até assimilar essas informações. E aí agora, né, faz um tempo, né, algumas semanas atrás eu peguei Covid, né, fiquei em período de isolamento, né, tive um pouco de tosse, né, uma sensação de cansaço, e me veio de novo essa questão da turquesa. Só que depois de todo esse tempo, né, de tempos em tempos, eu trabalhava assim, nessa questão de buscar harmonização, emanar essa energia de harmonização para ela, então essa nossa conexão ela foi estabilizada. E aí sim, a turquesa ela pôde se conectar junto comigo, né? E nesse caso, nessa vibração é a mesma turquesa que talvez ainda esteja lá enterrada com esse meu eu passado, mas ela estaria mais estabilizada porque nós estamos nos conectando, ela está trabalhando comigo à distância, né? De forma etérica. E aí ela me emanou essas energias que são próprias da turquesa. Se você pensar que a turquesa, ela é um tom azul claro, azul, né, tá ligado ao nosso chakra laríngeo, mas ela também tem uns tons esverdeados, né, dependendo do lugar.
teve lá no Antigo Egito a extração, né, da pedra turquesa lá no Monte Sinai, naquela região, mas também na região da Pérsia, onde hoje é o Irã, na região aqui nos Estados Unidos, na parte do norte, no Brasil, extração de turquesa, em outros lugares. E aí a coloração delas muda, né, de acordo com o local. E aí, nessa conexão agora mais harmônica, eu pude sentir algumas características harmônicas, né? Essa questão de trabalho no chakra laríngeo e também no chakra cardíaco, porque ela também tem esse tom esverdeado. Então ela tá um intermediário, ela trabalha muito bem nesses dois chakras. E aí você pensar na característica geral do cristal pela cor, você pode pensar que pela cor azul, né, você tem cristais de cor azul de maneira geral, eles trabalham a questão azul claro da comunicação, da gente conseguir se expressar melhor, tanto é que eu tô aqui, né, depois de um tempo meio desestimulada de achar que não deveria fazer os vídeos, assim a turquesa vem e me traz essa questão da comunicação, dizendo, vamos lá, compartilhar, é essa a ideia, né? Então trouxe essa questão da comunicação, o azul relacionado com a tranquilidade, mais calma, mais paz, assim, pensar, tudo tem o seu tempo, vai com calma, fazendo aos poucos, mas as coisas estão fluindo. A questão do verde relacionada à nossa amorosidade, né, nosso chakra cardíaco, relacionada à conexão com o nosso eu cósmico, aquele eu que sabe de muitas e muitas coisas, é nosso grande mestre, o nosso eu interior. Então, todas essas questões a turquesa traz, né, de forma geral. E de forma específica, algumas informações que eu recebi dela é pela própria característica do mineral. A turquesa, ela é um fosfato de alumínio com cobre. E o que a gente tem no alumínio e no cobre? Eles são dois minerais condutores. Então, tem várias tubulações no nosso mundo físico que são feitas do quê? De alumínio e de cobre, porque eles têm baixa resistitividade. Então, a energia, né, no caso essa energia física, ela flui, né, sem tanta resistência. E no plano etérico, no plano sutil, também isso acontece. Então, esses minerais fazem com que a gente tenha contato com a turquesa, com que a energia do nosso corpo flua com mais rapidez, né, sem tantas barreiras. Então, vem aquela energia do cosmos, você utilizando a turquesa, ela faz com que passe pelos seus chakras. Caso você produza alguma energia desarmônica, ou você receba alguma energia desarmônica, rapidamente, né, em contato com esses condutores, essa energia ela vai sendo levada, né, no caso do cobre, mesmo no mundo físico, os fios de cobre fazem um aterramento. Quando a gente utiliza a turquesa, é como se ela também aterrasse, aquela energia que não está nos fazendo bem, ela vai e é levada pelos nossos pés e vai para a Mãe Terra, e a nossa amada Mãe consegue utilizar essa energia de forma adequada, mas ela já não está mais fazendo mal para a gente. A gente tem que pensar, né, e não, quando a gente produz essa energia desarmônica, e não alimentar essa energia. Mas a turquesa, ela faz esse grande trabalho de condução, né, de fluxo de energia, e no caso, quando é desarmônica, ela retira do nosso corpo físico e não físico. Então, vejam que está tudo ligado, a composição mineral do plano físico está ligado também ao plano energético. Essa limpeza e esse fluxo também está relacionado, por exemplo, quando a gente tem algum nódulo de energia, alguma coisa que está ali parado, como ela flui a energia, esse nódulo vai e vai limpando e vai liberando. Então, aquelas coisas que às vezes ficam estagnadas, paradas, que a gente acha que não flui, a turquesa vai lá e ajuda com que flua essa energia. Veja que maravilhoso essa limpeza e ao mesmo tempo esse fluxo de energia. Fora isso, né, ela é muito relacionada com a proteção energética, tanto, né, que meu eu egípcio usava como um amuleto, né, aqui nessa região. E é justamente nessa região. Veja que a turquesa, por esse tom azul esverdeado, né, ela está entre esses dois chakras. E o que tem aqui no meio, aqui em cima? Há uma glândula que a gente chama o timo, que é até a glândula relacionada ao chakra cardíaco, e ela está aqui entre o meio, né? Então, o timo, como eu falei lá no vídeo dos chakras, do chakra cardíaco, falei um pouco, né, da importância do timo, ele está relacionado à defesa do nosso corpo,
No timo são produzidos células de defesa chamadas linfócitos T, que são muito importantes para a questão da defesa do nosso corpo. Então, esses anticorpos, eles são produzidos no timo. A turquesa, eu vi que ela é uma pedra que ela é muito importante para o timo, que ela pode potencializar esse mecanismo de defesa, né, tanto no plano físico quanto no não físico, potencializando a ação, né, dessas células de defesa, desses anticorpos. E no plano físico, não físico, né, no plano energético, ela auxilia o nosso corpo a ter as ferramentas para se defender. Então, diferente, por exemplo, da turmalina negra, que ela faz um bloqueio energético, então não entra essa energia desarmônica externa, né, quando você utiliza a turmalina negra de forma adequada. Na turquesa não, ela não faz, ela não tem esse escudo protetor, mas o que ela tem? Ela potencializa os mecanismos de defesa. Ela ajuda a dar armas no nosso corpo para se defender, para se proteger. Então veja que a questão assim da proteção, ela pode ser muito diferente a ação, dependendo do cristal. E quanto mais a gente se conecta, mais a gente se liga a esses irmãos minerais, a gente vai aprendendo, a gente vai admirando, a gente vai valorizando, vai sendo grato. E eu fiquei muito feliz, né, da minha conexão com a turquesa agora ser uma conexão harmônica. Eu sei que esse cristal ele tem muitos outros benefícios que ao longo do tempo eu vou aprender e vou querer compartilhar com vocês. E se você já teve uma experiência com a turquesa, coloca aí nos comentários para que eu e outras pessoas possam saber qual a sua experiência com a turquesa, porque o legal é que as experiências sejam diferentes, para que a gente não veja ali só na Bíblia dos cristais ou de outros terapeutas que trabalham com cristais todos os dias a opinião e a experiência deles. Daqui a pouco a sua experiência vai ser bem diferente, vai ser muito proveitosa para as outras pessoas. Então é importante se compartilhar para que a gente possa ampliar essas visões, para que o nosso conhecimento, a nossa admiração por esses irmãos minerais se expanda cada vez mais, tá bom, meus queridos? Eu vou fazer um outro vídeo já na sequência, né, porque eu tô muito com essa energia do Egito, falando dessa experiência com esse meu eu egípcio, né, eu tive várias outras comunicações, então eu quero compartilhar com vocês para que a gente possa, né, ter esse contato maior, com maior frequência, fazendo esses vídeos mesmo que pequenos, mas que tem essas informações que eu espero que seja útil para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, peço, por gentileza, para curtirem. Se gostaram mais ainda, para compartilhar com outras pessoas que vocês acham que esse conteúdo seja interessante. E se gostarem do conteúdo dos vídeos desse canal, para se inscreverem para terem mais informações, né, serem atualizados sobre os vídeos que forem sendo gravados, tá bom, meus queridos? Um grande beijo, azul turquesa para todos vocês, muito amor e paz.